Oi, queridos e queridas, bem-vindos. Meu nome é Ricardo Feltrin. Vamos para mais um vídeo aqui sobre o mundo da televisão, os bastidores da televisão, que é a minha especialidade nos últimos 28 anos. E hoje a gente vai falar sobre um sentimento comum ao ser humano e principalmente quando você está numa empresa, um sentimento dentro das corporações, que é o ciúminho. Bom, Luiz Batti fechou na semana passada, assinou o contrato praticamente, né, já fechado com o SBT. Então, do ponto de vista jornalístico, no SBT, ele passa a ser a maior estrela da casa, ao lado ali do César Filho. Mas o problema é que dentro da produção ali, dentro da área de reportagem, não o César Filho, mas assim, reportagem, está causando um ciúminho, porque aparentemente ele vai ter uma boa produção aí. Segundo consta, o Batti vai apresentar o Aqui Agora. Quem estava cotado, né, como vocês sabem, era o Geraldo Luiz, mas ele acabou não acertando, como eu contei no último vídeo, né, um furão aí do Sandro Nascimento. O Geraldo Luiz deve ser o novo apresentador de um novo Perdidos na Noite. E aí agora o que está todo mundo falando assim: "Poxa, não tem dinheiro para investir em jornalismo, mas traz o Batti, que está ganhando a peso de ouro". Bom, eu não falo em nome do Luiz Batti, eu conheço pouco ele, mas, a gente conversa eventualmente aqui por rede social, e se ele é um cara que deveria despertar inveja ou ciúme, gente, não. Bom, primeiro ciúme que ele causou ali, ou pelo menos irritação, talvez não ciúme, né, porque foi no Datena, porque o Datena foi avisado depois da decisão da Daniela Beirute que o Batti iria comandar uma versão repaginada do famigerado Aqui Agora. Para quem não lembra, né, o Aqui Agora foi um programa inventado ou construído pelo Amaury Soares, que hoje é o poderoso chefão da Globo. E para quem não lembra também, no Aqui Agora, aí por volta de 1980, 81, logo que o Amaury, porque eu não lembro o que aconteceu, parece que teve uma briguinha lá na Globo, foi para o SBT, fez esse jornal, Aqui Agora, que é um jornal tipo Notícias Populares da TV, que espreme sai sangue, inclusive, foi até vítima não, alvo de um inquérito do Ministério Público, porque mostrou um ao vivo de uma garota. A menina estava num prédio, estava sofrendo de transtornos, então tinha muita baixaria no Aqui Agora. De qualquer forma, o Aqui Agora foi talvez o primeiro programa, isso é bem antes de Pantanal, né, que ganhava da Globo todas as semanas. O que que aconteceu? A Globo correu chamar de volta o Amaury Soares, que hoje aí é o poderoso chefão da Globo. Marcão do Povo, por exemplo, ele não fala nada, né, mas eu conheço um pouco também de pessoas próximas ao Marcão, e ele fica chateado, porque assim, ele às vezes ganha em muita audiência, né, para o horário, fica normalmente em segundo lugar ali, batendo com a Record, se bem que a Record ganha, né? E atrai bastante anunciante, por incrível que pareça, como eu já disse em outros vídeos, eu não aguento mais falar como eu já disse, mas tem que ficar reforçando, né? Esse tipo de jornalismo, Aqui Agora, Cidade Alerta, Brasil Urgente, Tá na Hora, Primeiro Impacto, esses programas não atraem anunciante. Bora Brasil, lá da Band, porque é tudo ruim. Trânsito que você sofreu alguém sofreu acidente. Chuva que causa alagamento e provoca pane numa região de São Paulo. Crime horrendo que aconteceu lá na Zona Sul, ou na Zona Leste, ou no centro. Então, esse tipo de coisa, o anunciante não quer mostrar a cara dele. Eu tenho aqui uns trechinhos, o Bate, deixa eu falar, eu ia dizer aqui minha opinião. O Bate não é uma pessoa que os profissionais devam ter inveja dele ou ciúme dele. O cara é super tranquilão, low profile, como se fala, né? Você não vê coisas da vida pessoal dele. Então vejam, ele nunca puxou o tapete de ninguém. Isso eu posso garantir para vocês como colunista. Ele nunca fez nada, né?
assim para fazer mal para as pessoas, trata bem a equipe, não é igual o Datena, que fica toda hora nervoso, né? Vamos ver um trechinho? O Ângelo, né, do Juntos Somos Mais Fortes, fez uma rara entrevista aqui, um podcast. O Bate, eu só vi ali pouquíssimos podcasts, como lá do Bispo da Igreja Universal. E vamos ver um pouquinho, ele começa a carreira dele no Gugu, para quem não sabe. Então vamos ver uns trechólios aqui. Vocês vejam, eu não quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, apoiar, virar membro, ou mesmo colaborar com o Apoia-se, né? Eu não quero fazer isso, porque eu espero a generosidade de vocês. Quem não dá o like, está aqui assistindo, 11% de quem está agora vendo esse vídeo, é porque tem um tijolo no lugar do coração, porque é necessário que você se inscreva para o YouTube e falar, olha, esse canal dos coices até que é legal, vamos distribuir. Vamos ver o Bate. Uma notícia a cada 20 minutos. E aí eu falei pro dono da rádio assim, olha, né, tinha um monte de jornal, você viu lá, né, nessa foto que você postou aí, você mostrou, tinha um jornal impresso. E eu falava pra ele, ó, agora a gente tem um computador, tem que ter um computador, porque as notícias chegam na hora aqui, né, digital. Sabe que ele olhou pra mim e falou assim, você tá ficando louco? Ó, o Bate, moleque! Nunca, nada, jamais vai substituir isso aqui, ó. O papel jamais vai ser substituído. Fiquei até assustado, assim, né? Eu falei, desculpa, é só uma sugestão. Então naquela época a gente não tinha noção do que se tornaria a internet. Isso que o chefe dele falou, que o papel jamais seria substituído, eu posso afirmar para vocês que na Folha de São Paulo tinha chefes que deram prioridade para o papel em detrimento da internet até 2010. Veja, a internet surgiu em 95, 96, quer dizer, 15 anos depois, quando tinha um grande furo jornalístico, a Folha Online, que chamava, né, hoje Folha.com, nem podia publicar. Podia fazer um teaser dizendo, olha, a Folha em papel ou a Folha internet tem essa matéria aqui hoje. Mônica Bergamo, por exemplo, que dava um monte de furo, Clóvis Rossi, a gente não podia nem publicar, a gente tinha que dar um link para o jornal em papel. Vejam, eles atrasaram 15 anos. Quem é membro do canal, inclusive, né, você que é membro sortudo, tem inclusive um vídeo ou 2 vídeos que eu conto assim como os jornalões, não era coisa só da Folha, né? Folha, Estado, tentaram sufocar a internet o mais tempo possível para, enfim, porque os chefes do jornal naquele tempo eram estrelas, ganhavam uma fortuna. E aí depois, assim, de um tempo, você foi lá, comandando fax e fax lá pro programa do Jô. Foi. Você insistiu tanto assim, cara, pra você conseguir essa entrevista? E ali foi o start de ser conhecido ou diferencial naquele momento? Foi o diretor do Gugu, que quando saiu do Gugu pra ir pra TV Manchete, pra criar um programa de domingo, tinha me visto no Jô Soares e guardou aquela imagem. E ele queria um mini Gugu. E aí ele acabou, por causa daquela entrevista pro Jô, me levando pra esse programa, e também apareceram uns comerciais, eu fiz uns comerciais, alguma coisa assim. Então foi a chancela que eu precisava pra mostrar pras pessoas, olha, o que eu faço é sério, não é brincadeira não. E olha, eu vou te falar, é um feito, porque eu conheço o Jô, não posso dizer que fui amigo íntimo dele, mas a gente vivia conversando por WhatsApp, mandava uma mensagem. Quem assistiu em 2019 o Troféu Imprensa, ele fez uma declaração de amor verdadeira por mim. Eu também amava o Jô, foi o primeiro ídolo que eu tive, mas ele não me dava entrevista. Vejam só, conversava com o Jô, inclusive tive a tristeza de 4 dias antes dele morrer, a gente já estava um tempo sem conversar, ele já estava internado, eu mando uma mensagem que eu guardei até aqui, o WhatsApp, Jô, cadê você? Vamos conversar. A gente ficava muito tempo conversando, ele gostava de artes, gostava muito de pintura, é um excelente pintor, além de escritor e humorista, dramaturgo, cenógrafo até, e ator, mas eu mesmo, eu pedi entrevista para ele e falei, não, Feltrin, não, a gente é amigo, mas ele me deixou assim uma parte da história da vida dele com uma declaração de amor que ele me faz aí ele fala que não era para o Silvio Santos acreditar no que eu escrevia sobre ele, porque eu amava ele e que esse amor era recíproco. Mas ele não me dava entrevista e o Bate conseguiu. Não, que as pessoas levavam na brincadeira, né? E você pediu um pedido de entrevista. você conseguiu aproveitar cada coisa que chegou pra você da melhor maneira. Então você estava preparado pra receber essas informações, essas oportunidades, né? Se você também não estiver preparado, você perde e deixa passar. E tive a disposição, principalmente do meu pai. Minha mãe era contra a minha carreira, né? Mas meu pai, desde o início, me incentivando, abrir a mão de dar plantão, de trabalhar pra me levar de Mogi das Cruzes pra São Paulo pra fazer os testes. Você acha importante esse apoio da família? Total, total. Pela minha mãe eu não teria entrado. Eu morria de medo, falava, olha, é um meio que tem muita droga. Então, e realmente, né? Essa área nossa artística, a gente sabe do problema das festas. Hoje em dia eu acho que até menos. Mas no passado a gente via vários artistas. Não tinha internet, então as informações chegavam pela televisão, tal artista se matou, tal artista se matou por overdose de drogas. Então ela se assustou, né? E como professora, fez a parte dela. Às vezes não é nem culpada, é porque tinha essa informação da época, e naquela época dela, a televisão, que falava na televisão, era o que era verdade mesmo, né? E um menino de 10 anos, né? Andando Eu sozinho. entrego meu garoto então. pra esse mundo, né? Exato. E assim, na sua entrevista com o Jô Soares, foi esse marco, e até seu Vamos ver outra coisa? Aí depois, outro dia, disseram que... Isso bem atrás, né? Hoje em dia ninguém se atreve a falar isso. Eu era muito ingênuo, muito novo.
que eu briguei em portaria e tal. Quem me conhece, a pessoa é um cara assim, pra me tirar do sério, precisa de muito. Verdade. Não briguei com ninguém assim de mão, porrada, nunca. Sempre resolvi na conversa. E muita mentira ali espalhada, justamente com o objetivo de me derrubar, né? De me prejudicar, de impedir que eu chegasse a algum lugar ou alcançasse algum posto. Então é muito fácil você desqualificar uma pessoa que não tem como se defender, né? E iam para pessoas que... Todos vocês já passaram por isso, né? Todos vocês que trabalharam em algum lugar, chegaram em lugar novo, tinha gente que franzinha o nariz, né? Inclusive, teve uma época, só para contar uma coisa pessoal, que eu era chefe de uma coluna, eu era colunista e da Folha da Tarde, o extinto jornal em papel, e eu contratei um assistente, porque eu era uma coluna de política, e deu uma semana o assistente, eu lembro que eu dei uma bronca nele, ele fez alguma besteira, e o cara olhou para mim e falou assim: calma, você não precisa ficar com medo que eu não quero tirar sua coluna. Eu achei isso extremamente grosseiro e mandei ele embora na hora, porque se o cara falou isso é porque ele já tinha interesse nisso, sem contar o tamanho do ego, né? Eu já era da Folha, há quase 10 anos, o cara chega em uma semana a falar isso para o chefe, eu não quero tirar teu lugar, significa que ele quer, né? E é esse ciúminho que está causando no SBT. E eu posso garantir para vocês, gente, que ninguém precisa ter, sabe, nem ciúme, nem medo do debate, como eu disse, não sou amigo íntimo dele, mas conheço aí a carreira dele, acompanho uma pessoa super simples, tenho certeza que ele vai se dar muito melhor com o jornalismo do SBT do que com o da Atena. Outro, né, César Filho, por exemplo. Pergunto se o César Filho alguma vez fez alguma picuinha, bateu boca com alguém em qualquer emissora que ele esteve. Pergunto se ele deu bronca por causa do enquadramento, porque não fizeram alguma coisa. Nunca. Então o SBT está de parabéns aí. Marcão do Povo também não dá problema para ninguém. O Dudu Camargo dava, mas não está mais lá. Então tá aí, vamos ver. Só que só o bate não vai adiantar. Daniela Beirute tem que investir em jornalismo. Investir em jornalismo é contratar repórteres. Tá bom? Então, boa sorte para o bate aí. De segunda a sexta, não esqueçam, de novo, não vou pedir para vocês se inscreverem no canal ou participar do Apoie-se, que é quando você mostra o seu QR Code aqui, coloca para ler, você pode participar, ajudar com qualquer coisa, R$1, R$2 por mês, tá bom? E você ajuda aqui o canal, tá bom? De segunda a sexta, o famosíssimo, que eu perdi aqui, Jornal dos Feltrinos, é isso, o Jornal dos Feltrinos, pronto, perdi o Jornal dos Feltrinos aqui. Gente, é um cara que tem problema mesmo. Desculpa aí, né?